Você provavelmente conhece o Salmo 27, mas não conhece seu verdadeiro propósito. Aquele texto que você talvez tenha lido superficialmente em um momento de dificuldade, ele não é apenas uma oração de consolo, não é apenas palavras bonitas para nos fazer sentir melhor. Ele é, na verdade, um manual de programação mental que revela exatamente como Napoleon Hill descobriu a lei da atração. Dentro de cada verso, dentro de cada palavra, existe um código divino. Um código que David, um homem perseguido e fugitivo, utilizou para transformar sua própria realidade, e o mesmo código que os homens mais prósperos do século XX descobriram e utilizaram para construir impérios. Mas aqui está o segredo que poucos compreendem. Esse código sempre esteve ali, esperando ser decodificado, esperando por você. E se a prosperidade que você busca, aquela segurança financeira, aquele legado que você deseja construir, aquela liberdade que deveria ser sua aos 40, 50 ou 60 anos, e se tudo isso já estava codificado em um texto de 3.000 anos, e se a razão pela qual você ainda não a alcançou não é falta de trabalho, não é falta de inteligência, mas simplesmente porque você estava operando com a programação mental errada, neste exato momento, você está prestes a compreender por que seus esforços não geraram os resultados que merecia. Mais importante ainda, você descobrirá como corrigir o curso, não em anos, não em décadas, em semanas. Tudo porque você finalmente compreenderá a frequência correta, o decreto correto, o alinhamento correto que transforma desejo em realidade manifesta. Este vídeo não é mais uma palestra sobre finanças pessoais. Não é mais um conselho convencional que falhou com você. Isto é uma revelação, uma decodificação, uma ponte entre a sabedoria antiga e o conhecimento moderno que ninguém quer que você descubra. Porque quando você entender como David passou de perseguido para rei, quando você entender como os homens que Napoleon Hill estudou passaram de nada para tudo, você nunca mais verá prosperidade da mesma forma. Você deixará de perseguir o dinheiro como vítima, você começará a atraí-lo como criador. E essa mudança de frequência mental é tudo o que está faltando em sua vida. Tudo. Você acordou aos 40, 50, talvez até 60 anos e finalmente percebeu. Décadas inteiras de madrugadas, fins de semana sacrificados, oportunidades pessoais adiadas. Seu corpo está cansado, não apenas do trabalho, mas do peso da frustração que carrega silenciosamente. Sua conta bancária não reflete nem de perto o esforço que você investiu. Aquele número que deveria estar lá, aquela segurança que você imaginou ter construído ao longo de todos esses anos, simplesmente não chegou. E há uma dor que ninguém vê, que você mal consegue nomear, mas que está ali profunda. A sensação cortante de que o tempo está acabando e você ainda não alcançou a liberdade financeira que deveria ser sua por direito. Você seguiu as regras, fez tudo certo, ou assim você acreditava. Quantas vezes você ouviu aquele conselho cansado? Trabalhe duro, seja disciplinado, poupe centavos, invista em ações, siga um plano de 30 anos. E você fez, você realmente fez. Acordava cedo, trabalhava até tarde, sacrificava pequenos prazeres para guardar alguns reais. Você foi responsável. Foi sério, foi aquele que as pessoas apontavam e diziam, ele está no caminho certo. Mas aqui está a verdade que queima por dentro. Você vê pessoas ao seu redor, pessoas que francamente você não considera tão dedicadas, tão disciplinadas quanto você, prosperar enquanto você continua trabalhando. Elas já construíram patrimônio, elas já têm liberdade, elas já não precisam trabalhar para viver. E você? Você ainda está aqui checando sua conta bancária com aquele nó no peito. Há uma culpa silenciosa que você carrega. A culpa de não ter construído um legado real. A culpa de olhar para seus filhos ou para o futuro e perceber que talvez você não consiga deixar aquilo que deveria deixar. Há o medo crescente, aquele que você tenta não pensar, mas que o acorda à noite, do que acontecerá quando você não puder mais trabalhar. Sua aposentadoria será confortável ou será aquela existência apertada que você tanto teme? Você passará seus últimos anos com dignidade e segurança ou será um peso para seus filhos? Este medo não é irracional, é baseado em números reais, é baseado na realidade de que seu plano financeiro foi construído em areia movediça, em promessas que nunca se materializaram completamente. E há algo mais profundo ainda. Há a frustração de perceber que você talvez desperdiçou seu tempo. Aqueles anos que você nunca recuperará. Aqueles fins de semana com família, aquelas viagens que nunca fez. Aqueles momentos que deixou passar porque estava trabalhando, economizando, planejando para um futuro que ainda não chegou. Você deu sua vida útil, sua energia,
seus melhores anos, e a recompensa prometida não se materializou do jeito que deveria. Isso não é apenas frustração financeira, é uma ferida existencial. É a pergunta que ecoa: para quê? Para que tudo isso? Há uma raiva subjacente também, talvez não reconhecida, com a sociedade que lhe vendeu essas promessas vazias, com os conselhos que se mostram incompletos, com o sistema que parecia projetado exatamente para mantê-lo seguro, mas nunca realmente próspero. Você fez sua parte, você cumpriu o acordo, e o acordo não foi honrado. O que ofereceu em troca? Vulnerabilidade financeira, insegurança crescente, a sensação de estar sempre um passo atrás. Quanto tempo você ainda vai trabalhar para o dinheiro, em vez de o dinheiro trabalhar para você? Essa pergunta queima porque você sabe que a resposta, se continuar assim, é talvez para sempre. Você conhece aquele peso no peito? Aquela sensação que surge quando você vê uma conta inesperada chegar? Aquele aperto que sente quando pensa em aposentadoria? Aquele pensamento silencioso que sussurra: talvez seja tarde demais. Ou pior, talvez eu nunca consiga. É aquele peso que não é exatamente dor, mas é tão pesado quanto. É a realização de que você pode ter cometido um erro fundamental em algum lugar. Talvez na forma como pensava sobre dinheiro, talvez na forma como programou sua mente, talvez na forma como aceita sua realidade como fixa, como imutável, como algo sobre o qual você não tem controle real. Mas aqui está o que mais dói. Você sabe que algo está errado, mas não consegue nomear exatamente o que. Você não consegue apontar o dedo para o culpado específico, porque você fez tudo certo segundo os critérios que lhe ensinaram. Então a culpa, curiosamente, recai sobre você. Talvez você não seja inteligente o suficiente, talvez você não seja disciplinado o suficiente, talvez você simplesmente não seja feito para ser próspero. E essa conclusão, é a mais perigosa de todas. Porque quando você acredita no seu íntimo que não merece prosperidade, quando acredita que não é capaz de atraí-la, seu subconsciente trabalha silenciosamente para confirmar essa crença. E a realidade que você vive passa a ser exatamente aquilo que você acredita ser verdade. Você não compreende ainda por quê, mas está prestes a descobrir. Você merecia mais, merecia ter recebido há anos a verdade que está prestes a ser revelada neste vídeo. Merecia saber que sua falha não foi em trabalhar duro o suficiente. Sua falha foi operando com a frequência errada, com a programação mental errada, com a vibração errada. E a melhor notícia: isso pode mudar. Hoje, agora. Porque frequência pode ser reprogramada, mente pode ser alinhada, realidade pode ser transformada. Você não precisa de mais 10 anos. Você não precisa de mais análises financeiras. Você precisa de uma transformação de frequência mental. E essa transformação começa com o entendimento de um código antigo que mudará tudo. A sociedade te ensinou uma narrativa muito específica sobre como construir riqueza. Trabalhe mais, poupe centavos, invista em ações, siga um plano de 30 anos, assuma hipotéticas sobre rendimentos médios. Espere pacientemente enquanto os juros compostos faz sua mágica lenta. Mas aqui está a verdade que ninguém quer admitir publicamente, porque ela desafia todo um sistema de crenças construído por gerações. Esses conselhos foram projetados exatamente para manter você em segurança, não em prosperidade. Há uma diferença fundamental entre estar seguro e estar próspero. Segurança é existência controlada, é previsibilidade, é você trabalhando para o dinheiro enquanto o dinheiro trabalha lentamente para você. Prosperidade é abundância acelerada, é oportunidade, é o dinheiro respondendo à sua frequência mental e chegando através de canais que você não pode prever racionalmente. Os conselhos convencionais tratam o dinheiro como escassez, como se houvesse uma quantidade limitada no universo e você precisasse lutar competitivamente por sua parte. Mas isso é uma ilusão, uma programação mental, uma frequência de pobreza disfarçada de sabedoria financeira. O problema não é que você não trabalhe duro o suficiente. Você trabalhou muito, extremamente duro. O problema não está em sua disciplina ou sua inteligência. Você demonstrou ambas. O problema real, o que ninguém quer nomear, é que você está operando com a frequência errada, a crença limitante errada, a programação mental errada. Você acredita, no seu íntimo, que a riqueza vem de ação exclusivamente, que é necessário trabalhar para merecer dinheiro, que segurança vem de acumular e guardar. Essas crenças enraizadas em você tão profundamente que você as toma como verdade universal são precisamente o que impede você
de atrair prosperidade real. Porque a lei da atração, a mesma lei que governou o universo há milhares de anos, funciona através da vibração mental, não através da quantidade de horas trabalhadas. Você pode trabalhar 20 horas por dia em frequência de escassez e não atrair nada. Ou você pode trabalhar 3 horas por dia em frequência de abundância e atrair oportunidades ilimitadas. A ação importa, mas apenas quando alinhada à frequência correta. Você precisa de algo completamente diferente do que já tentou. Não precisa de mais técnicas financeiras, não precisa de mais planilhas, não precisa de mais motivação para trabalhar ainda mais duro. Você precisa de uma transformação de frequência mental, uma reprogramação do subconsciente, um realinhamento da sua vibração de escassez para a abundância. Isso não é místico ou impalpável, é científico, é biologia, é neurociência. Seu subconsciente controla 95% de seus comportamentos e decisões. Se seu subconsciente está programado para acreditar que você não merece riqueza, ou que riqueza é perigosa, ou que apenas pessoas más ficam ricas, então sua vida viverá exatamente essa crença. Não importa quanto você racionalmente deseje o contrário. O Salmo 27 é precisamente o instrumento que foi perdido, o código que decodifica essa reprogramação subconsciente e realinha você com a verdade, que você é digno de abundância divina e que essa abundância floresce quando sua frequência mental é corrigida. O Salmo 27 é a oração que David fez no deserto. David é aquele que você conhece como o grande rei de Israel, aquele que derrotou Golias. Mas naquela época, ele não era rei, ele era perseguido, ele estava fugindo. Ele estava em falta absoluta. Seu próprio pai não o reconhecia completamente. A corte do rei Saul o caçava. Ele vivia em cavernas, em escuridão literal, sem saber se viveria até o próximo dia. E foi naquele estado, naquela escuridão extrema, naquela vulnerabilidade total, que David escreveu o Salmo 27. Mas aqui está o que poucos compreendem. David não apenas rezou, ele não apenas pediu passivamente ao universo, ele reprogramou sua mente através de palavras específicas, através de decretos específicos. Ele utilizou uma linguagem de certeza absoluta enquanto vivia em circunstâncias de completa incerteza. E aquilo que ele decretar, aquelas palavras que ele falou internamente, aquela vibração que ele manteve, mudou completamente sua realidade, de perseguido para rei, de fugitivo para soberano, de ninguém para uma das maiores figuras da história. Séculos depois, um homem chamado Napoleon Hill estudou os mais ricos e prósperos de seu tempo: Henry Ford, Andrew Carnegie, Thomas Edison, homens que haviam construído impérios aparentemente impossíveis. E Hill descobriu algo fascinante. Não havia uma fórmula financeira secreta. Não havia um segredo de investimento que os outros não conhecessem. O que esses homens compartilhavam era algo muito mais fundamental. Era um princípio de frequência mental. Era uma crença inabalável. Era uma visão cristalina mantida no subconsciente que atraía oportunidades e recursos. Hill chamou isso de lei da atração. Ele ensinou que a prosperidade não vem de ações exclusivamente. Vem de uma frequência mental específica, de uma vibração específica, de um alinhamento específico entre o que você acredita ser e o que você atrai para a sua vida. Ele descreveu a mente como uma estação de rádio transmitindo constantemente. Se sua frequência é de medo e escassez, você atrai circunstâncias que confirmam aquela frequência. Se você muda para abundância e certeza, o universo responde alinhando oportunidades à sua volta. E aqui está a sincronicidade que poucos notam. O Salmo 27 e Napoleon Hill estão descrevendo exatamente a mesma lei. Uma lei que é atemporal, infalível, universal. Uma lei que operou há 3.000 anos, quando David estava no deserto, e opera hoje quando você está lendo este vídeo. A razão pela qual essa lei foi negligenciada ou mal interpretada pela maioria é porque pareceu demasiadamente simples ou demasiadamente espiritual para ser verdade. Pareceu impalpável demais. Mas a ciência moderna confirma. Sua mente não apenas pensa, ela vibra em frequências específicas que criam campos eletromagnéticos que atraem circunstâncias alinhadas àquela frequência. Você é, literalmente, um transmissor vibracional e o universo é o receptor. Quando você finalmente entender isso, quando essa verdade passar do intelecto para a certeza visceral, sua vida transformará, porque você deixará de perseguir oportunidades desesperadamente. Você começará a atraí-las
magneticamente. Isso é o que o Salmo 27 revela. Isso é o código que estava faltando. O Salmo 27 começa com estas palavras: O Senhor é minha luz e minha salvação. Estas não são palavras vazias de consolo. São um decreto, uma afirmação de verdade absoluta. Mas o que significa "O Senhor é minha luz"? Se você interpretar literalmente, pode não fazer sentido. Mas se você entender que o Senhor representa seu eu superior, seu poder mental inato, sua consciência divina que habita em você, então a frase adquire um significado transformador. A luz, neste contexto, é clareza, é visão, é compreensão, é iluminação mental. David está decretando: meu poder superior é minha clareza mental, minha salvação. Ele está dizendo que quando sua mente é clara, quando você tem visão nítida, você é salvo de confusão, de medo, de perdição. Napoleon Hill chamou isso de Definite Chief Aim, uma visão tão clara, tão específica, tão detalhada, que você a vê com os olhos fechados antes dela existir na realidade. Sem essa luz, sem essa visão mental cristalina, você está operando no escuro, fazendo escolhas de cego, atraindo circunstâncias confusas e turvas. Pense em sua mente como uma câmera. Se a lente está suja, confusa, embaçada, a imagem que você captura e que é processada é turva. Seus olhos podem estar abertos, mas você não vê claramente. Agora, imagine limpar essa lente. Imagine focar a câmera com precisão absoluta em um alvo específico. Subitamente, tudo se torna nítido, detalhado, real. Isto é o que "O Senhor é minha luz" significa. Quando você tem visão clara, quando você sabe exatamente o que quer, como se vê vivendo isso, que sensações experimenta naquele estado, sua mente subconsciente começa a trabalhar para você. Ela filtra oportunidades, ela reconhece coincidências, ela o guia para ações alinhadas. Mas se sua visão é vaga, quero ser rico ou quero sucesso, seu subconsciente não tem código para processar. É como pedir a um GPS para levá-lo a algum lugar legal. O GPS precisa de um endereço específico. A aplicação prática disso é profunda e imediata. Se você quer desbloquear a prosperidade, você precisa sair deste vídeo nos próximos dias e criar uma visão cristalina do que você quer. Não um sonho vago, uma imagem específica, sensorial, detalhada. Quantos anos você terá? Em qual ambiente você estará? Que tipo de casa você habita? Que liberdade você experiencia? Qual é seu nível de segurança financeira? Quantas horas você trabalha? Que pessoas estão ao seu redor? Você precisa ser tão específico que, quando fecha os olhos, você já está vivendo aquela realidade. Essa visão clara é a luz que David menciona. É o primeiro passo para reprogramar seu subconsciente, porque seu subconsciente não trabalha com palavras, funciona com imagens, com emoções, com sensações vibracionais. Quando você fornece essa clareza, você fornece o código, e o código ativa a atração. O segundo ponto do Salmo 27 é este: de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza de minha vida, de quem terei medo? David está repetindo a pergunta: de quem terei medo? Esta é uma pergunta retórica poderosa. Ela não busca resposta, ela busca reprogramação. David está consciente de seus medos. A perseguição é real, o perigo é real, mas ele está deliberadamente recusando permitir que o medo governe sua frequência mental. Ele está decretando: ainda que tudo ao meu redor seja ameaça, minha frequência mental não é medo, é poder, é confiança, é alinhamento com uma força maior que qualquer circunstância. Napoleon Hill descobriu algo crucial em seus estudos. A maioria das pessoas não atrai prosperidade porque, subconscientemente, acreditam que não merecem, ou que dinheiro é perigoso, ou que pessoas ricas são más, ou que ter abundância significa perder segurança. Estas são crenças limitantes profundas, geralmente instaladas na infância, frequentemente invisíveis ao consciente. O medo é a frequência que repele oportunidades. Pense em um rádio. Se sua estação está sintonizada em medo FM, você não pode simultaneamente receber abundância AM. As frequências são mutualmente exclusivas. Quando você vibra em medo, medo de não ser suficiente, medo de perder, medo de não merecer, você envia uma mensagem vibracional ao universo que diz: não estou pronto para a abundância. E o universo, que é sempre responsivo, responde: perfeito, vou confirmar seu medo com mais circunstâncias de escassez.
É um loop, uma profecia autossatisfeita. O Salmo 27 quebra esse loop através do decreto. Quando você diz de quem terei medo, você está conscientemente escolhendo mudar de frequência. Você está dizendo, reconheço o medo, mas recuso viver nele. Recuso transmitir essa frequência. A aplicação disso é transformadora. Esta semana, a partir de agora, sempre que o medo surgir em você, e surgirá, você tem uma nova ferramenta. Em vez de lutar contra o medo, em vez de tentar negá-lo, você responde internamente com o decreto do Salmo 27. De quem terei medo? Eu sou abundância, eu sou fortaleza. Minha frequência mental é poder, não medo. E quando você faz isso, quando você sente essa mudança, preste atenção ao que acontece em seu corpo. Você sente uma mudança de vibração, uma mudança de frequência, uma sensação de expansão ou contração. Essa sensação física é real, é mensurável. É sua frequência vibracional mudando em tempo real. Quanto mais você pratica isso, mais naturalmente sua mente passa a residir na frequência de poder, não de medo. E quando sua frequência muda, as oportunidades que você atrai mudam também. O terceiro ponto-chave do Salmo 27 é: uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias de minha vida. Davi não está pedindo várias coisas. Ele não está dividindo sua atenção entre múltiplos desejos. Ele está pedindo uma coisa específica e mantendo aquela como foco absoluto. Napoleon Hill ensinou que a prosperidade requer intenção singular e decreto mental. Você não pode atrair prosperidade enquanto flutua entre desejos. Você não pode construir uma vibração de abundância enquanto está dividido entre 10 preocupações diferentes. Seu subconsciente funciona como um sistema de orientação por GPS. Se você está constantemente mudando de destino, quero dinheiro. Mas e se não conseguir, então talvez eu deveria focar em segurança. Mas será que realmente mereço sucesso? O GPS não sabe para onde ir. Ele fica girando em círculos, confuso, paralisado. O que David compreendeu e o que Hill redescobriu é que a clareza de intenção é poder. Especificidade é magia. Quando você diz uma coisa, você está dizendo, isto é meu foco absoluto, isto é minha prioridade indiscutível. Tudo o mais é secundário. Sua mente responde a essa declaração de intenção. Ela começa a filtrar a realidade através dessa lente. Ela reconhece oportunidades alinhadas. Ela o guia para ações alinhadas. E, crucialmente, ela começa a atrair circunstâncias alinhadas. Mas isso só funciona se você realmente declara uma coisa. Não 3, não 10. Uma, e a mantém sagrada. Então, qual é a uma coisa que você quer? Não é vago, quero ser rico. É específico, é poderoso, é um decreto. Eu decreto que em 12 meses tenho 5 milhões em patrimônio. Ou eu decreto que meu negócio gera 100 mil por mês e eu trabalho 20 horas. Ou eu decreto que tenho liberdade financeira completa e segurança inabalável. Observe a linguagem. Você não está pedindo timidamente, está afirmando como verdade já realizada, como se já fosse fato. Porque no universo vibracional, no nível de frequência, o tempo não existe como você o conhece. Quando você decreta com convicção absoluta, você está já vibrando na frequência daquilo que deseja. E essa frequência atrai a manifestação. Essa é a uma coisa que Davi decretou. Essa é a intenção singular que mantém, e você precisa fazer o mesmo. O quarto ponto fundamental do Salmo 27 é: espera no Senhor, sê forte e corajoso, e espera no Senhor. A palavra espera aqui não significa passividade, não significa ficar deitado esperando que algo caia do céu. Napoleon Hill chamou isso de fé. Não fé religiosa passiva, mas fé como uma frequência mental que você mantém enquanto toma ação alinhada. É uma combinação específica, ação mais fé, movimento mais certeza. Você toma ações para buscar oportunidades, para aprender, para estabelecer conexões, para evoluir. Mas enquanto toma essas ações, você mantém uma frequência de certeza absoluta. Já conquistei, já sou próspero, já tenho o que busco. É apenas uma questão de tempo e alinhamento. Esta é a combinação mágica que Hill descobriu nos homens prósperos. Pense em um pescador. Ele lança a linha na água, faz a ação. Mas enquanto aguarda o peixe, qual é sua frequência mental? Ele espera ansiosamente, desesperado, questionando se vai pegar algum peixe. Ou ele espera com certeza, confiança, sabendo que os peixes estão lá e que sua linha está na água certa. A diferença é frequência, e essa frequência é mensurável. Afeta seu nível de tensão, sua respiração,
sua linguagem corporal. O peixe sente essa vibração. Os universos sentem essa vibração. Quando você vibra em ansiedade e desespero, você repele. Quando você vibra em certeza e confiança, você atrai. A aplicação disso é revolucionária. Significa que você pode continuar trabalhando, continuando tomando ações, continuando buscando, continuando evoluindo. Mas a qualidade de suas ações muda radicalmente quando feitas em frequência de fé, não de medo. Você toma ações porque escolhe agir, porque está alinhado, porque é natural. Não porque está desesperado, porque está correndo contra o tempo, porque está em pânico. Essa mudança de frequência durante a ação cria uma lei de atração irresistível. O universo não resiste a essa combinação. Você está dizendo, tomo ação enquanto já vibro na frequência de vitória. E o universo responde, perfeitamente. Deixa eu alinhar oportunidades. Isto é o que o Salmo 27 revela com espera no Senhor. É a paciência ativa, a fé vibracional, o segredo que faltava. Agora deixa eu ser absolutamente claro sobre algo que muitos não compreendem. O Salmo 27 não é sobre magia mística, não é sobre pensamento positivo vago. É sobre programação mental específica. É neurociência disfarçada de poesia. Quando você lê o Salmo 27 e permite que as palavras penetrem seu subconsciente, você está literalmente reescrevendo o código neural que governa seus comportamentos, suas decisões, suas atrações. Seu subconsciente não distingue entre uma experiência real e uma experiência vividamente imaginada. Se você lê "O Senhor é minha luz" e permite que aquela visão se forme em sua mente, se você sente aquela clareza, aquela iluminação, seu subconsciente registra como experiência real e ele começa a organizar seu sistema nervoso em torno daquela verdade. Isso significa que as próximas semanas são críticas. Você precisa ler o Salmo 27, não apenas ler, precisa meditar nele, precisa declamá-lo em voz alta, precisa sentir cada palavra, precisa permitir que aquelas frases se tornem decretos em sua mente. O Senhor é minha luz. Permite-se sentir a clareza mental. De quem terei medo? Permite-se sentir a mudança de frequência para poder. Uma coisa pedi, permite-se sentir a intenção singular. Espera no Senhor. Permite-se sentir a fé vibracional. Quando você faz isso consistentemente, dia após dia, semana após semana, você está instalando um novo programa mental. Você está reprogramando seu subconsciente para atrair oportunidades, recursos e prosperidade ilimitada. Isto não é teoria, é aplicação prática da lei da atração. E observe algo crucial. Enquanto você está fazendo isso, sua vida exterior começará a mudar. Não porque você de repente conquistou tudo, mas porque você começou a vibrar em uma frequência diferente. E quando sua frequência muda, o universo que você atrai muda. As pessoas que você conhece mudança. As oportunidades que você vê mudam, as intuições que você tem mudam, porque você não está mais no canal Escassez FM, você está no canal Abundância AM, e tudo que você recebe está alinhado àquele canal. Isto é o código divino do Salmo 27. Isto é como funciona a lei da atração. Isto é como David passou de perseguido a rei. E isto é como você passará de estagnação financeira para prosperidade ilimitada. Imagine-se em 90 dias. Sua mente foi reprogramada. Você acordava cada manhã visualizando sua vida de prosperidade com clareza cristalina. Aquela visão que você criou, específica, sensorial, palpável, não é mais apenas um sonho. É seu ponto de referência mental constante. Você a vê com os olhos fechados antes de abrir os olhos. Você sente as emoções daquele estado de sucesso enquanto ainda está na cama. E aquela sensação, aquela vibração permeia todo o seu dia. Você decreta sua abundância como verdade indiscutível, não como esperança, como fato. Eu sou próspero. Minha mente está alinhada com a abundância. Eu decreto meu sucesso. Essas palavras não são afirmações vagas. São decretos enraizados no Salmo 27. São instruções específicas que você dá ao seu subconsciente. E seu subconsciente, que é incomparavelmente mais poderoso que sua mente consciente, obedece. Naqueles 90 dias, você também removeu o medo de sua frequência mental. Não que o medo tenha desaparecido completamente. O medo é uma emoção humana normal, mas você não está mais vibrando nele. Quando surge, e surgirá, você responde com o decreto: de quem terei medo? E você sente a mudança, sente seu corpo se expandir, sente sua respiração se aprofundar,
Sente a frequência mudar de contração para expansão. Isso acontece centenas de vezes nos 90 dias. E cada vez você está fortalecendo uma nova rota neural. Você está instalando um novo padrão. Você está treinando seu sistema nervoso a residir em poder, não em medo. E quando seu sistema nervoso está calibrado para poder, ele começa a tomar decisões a partir daquele lugar. Decisões que antes pareciam impossíveis agora parecem óbvias. Riscos que antes eram aterradores agora são oportunidades calculadas. Você não é mais paralelizado pela ansiedade. Você está mobilizado pela certeza. E aqui está o que acontece a seguir. Quase como se fosse mágico, mas não é magia. É simplesmente a lei da atração operando. As oportunidades começam a aparecer, não por acaso, porque você agora vibra na frequência de quem as atrai. Um contato que você não havia pensado em semanas a liga. Uma oportunidade de negócio surge através de uma conversa casual. Alguém o recomenda para algo importante. Uma ideia que você tinha há tempos subitamente faz sentido e você consegue execução. Portas abrem. Pessoas certas aparecem. Mas observe, você não está mais lutando contra a vida tentando forçar essas portas. Você está surfando na onda de sua própria abundância divina. A vida está fluindo para você. Os recursos estão fluindo para você. As oportunidades estão fluindo para você. Porque você finalmente compreende que não é sobre fazer, é sobre atrair. E você só atrai aquilo cuja frequência você carrega. Em 6 meses, sua vida financeira começou a transformar tangibilidade. Não necessariamente de forma dramática, embora para alguns seja, mas de forma consistente. Sua renda aumentou ou novas fontes se abriram. Seu patrimônio começou a crescer de forma que faz sentido. Você começou a tomar decisões financeiras de um lugar de abundância, não de medo. Você investe porque vê oportunidade, não porque está desesperado. Você poupa porque é sábio, não porque está com medo de faltar. Você trabalha porque escolhe criar, não porque está correndo desesperadamente contra o tempo. A qualidade de sua energia mudou. E quando sua energia muda, tudo ao seu redor começa a se reorganizar em torno dessa nova frequência. Seu relacionamento com dinheiro transformou completamente. Você não o persegue mais. Você o atrai, mas algo ainda mais profundo aconteceu. A segurança que você buscava obsessivamente, aquela sensação de que finalmente estaria seguro, protegido, livre de preocupações, não veio de um plano financeiro de 30 anos. Não veio de acumular uma quantidade específica. Veio de uma transformação de frequência mental em semanas. Veio de você compreender que a segurança verdadeira não é externa, é interna. É a certeza absoluta, enraizada em seu subconsciente, de que você é digno de abundância, que você está alinhado com a prosperidade divina, que onde quer que você vá, qualquer situação você enfrente, você é capaz de atrair aquilo que precisa. Essa confiança, essa frequência é inexpugnável. Ninguém pode tirá-la de você. Nenhuma circunstância externa pode abalá-la. E quando você possui isso, a segurança financeira segue naturalmente, porque você não está mais operando de um lugar de deficiência, está operando de um lugar de abundância infinita. A verdade que você compreendeu é que a prosperidade não vem daquilo que você faz, vem daquilo que você acredita ser. E onde a frequência de sua mente foca, a abundância divina floresce. Isto não é poesia, é lei universal. É exatamente o que David compreendeu no deserto há 3.000 anos. É exatamente o que Napoleon Hill redescobriu ao estudar os homens mais prósperos do mundo. E é exatamente o que você está prestes a vivenciar quando aplicar esse código. Você não precisa mais esperar. Não precisa mais sofrer a dor de saber que desperdiçou tempo. Você tem semanas, não anos, para reprogramar seu subconsciente e realinhar sua frequência. E essa transformação é inevitável se você fizer o trabalho. Então, a chamada para a ação não é genérica. Não é compartilhe este vídeo ou curta se concorda. A ação verdadeira é interna, é profunda, é sagrada. Você precisa meditar no Salmo 27, começando hoje, não como uma oração passiva que você recita mecanicamente, como um decreto mental que você vive. Leia em voz alta, sinta cada palavra penetrando seu subconsciente. Permita que aquelas frases, "O Senhor é minha luz, de quem terei medo? Uma coisa pedi, espera no Senhor", se tornem verdades viscerais, não intelectuais. Visualize a clareza mental. Sinta a mudança de frequência para poder. Mantenha a intenção singular. Cultive a fé vibracional. Faça isso todos os dias. Não por obrigação, por transformação. Porque você finalmente compreendeu que sua vida está esperando que você mude a frequência da sua mente. E quando você acordar amanhã
e passar pelas semanas seguintes, lembre-se desta verdade que foi revelada. A prosperidade não vem daquilo que você faz, vem daquilo que você acredita ser. Onde a frequência de sua mente foca, a abundância divina floresce. Esta é a verdade final. Este é o código. Este é o Salmo 27 decodificado. Este é o segredo que David guardou, que Hill redescobriu e que você agora carrega. Você não está mais no escuro. Você tem a luz. Você tem o mapa. Você tem o decreto. Tudo o que falta é você fazer a transformação começar. E isso começa agora, aqui, com sua decisão de alinhar sua frequência mental com a abundância divina, que é seu direito inegável. A prosperidade não vem daquilo que você faz, vem daquilo que você acredita ser. Onde a frequência de sua mente foca, a abundância divina floresce.